Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Blues! Antes de começar nossa entrevista, gostaria de agradecer a Stanley, que é a nossa patrocinadora de hoje. Então, eu sou a Bárbara Eu sou a Nicole. e hoje nós temos 3 convidadas. Bom, eu sou a Duda Costa. Eu sou a Mi Borges. Eu sou a Rafa D'Alessi. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o livro Dois Irmãos. E para começar, eu vou dar uma contextualizada rápida. O livro, foi escrito nos anos 2000, mas ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial. E ele conta a história do conflito entre dois irmãos, que são filhos de imigrantes libaneses, mas moram em Manaus, que é o Yaqub e o Omar. E eles têm personalidades totalmente distintas. Enquanto o Yaqub é mais reservado, mais inteligente, mais calmo, o Omar ele traz uma personalidade mais caótica, mais impulsiva. E o que vocês acharam do livro, meninas? Olha, eu gostei muito do livro. Eu achei um livro bem legal e o livro ele traz algumas tramas e alguns acontecimentos que a gente fica muito curioso para saber o que vai acontecer. Como, por exemplo, o fato da gente não saber quem é o narrador e também acho que é muito legal a briga entre os irmãos, essa intriga que fica e a gente fica na tentativa de saber se eles vão se resolver e também em alguns momentos eu pelo menos acabei tendo um pouco de raiva da mãe deles, da Zana, porque ela era muito apaixonada pelo Omar e a gente percebe que ela acaba deixando o Yaqub de lado, mesmo ele sendo um rapaz muito bom. Além disso que você falou da curiosidade pra saber quem é o narrador, depois que a gente descobre quem é o narrador, também acontece a curiosidade de saber quem é o pai do narrador. Sim. Porque a mãe do narrador a gente já sabe quem é, mas Sim. o pai fica meio, a gente não descobre ainda, não sabe, e aí traz essa curiosidade. Fica uma curiosidade muito grande. E eu acho importante você falar disso, que no livro a gente vê o porquê dessa preferência dela pelo Omar. Por causa da questão que ele ficou doente e tal, e ela acabou se aproximando mais dele. Mas, de qualquer forma, não foi uma coisa justa com o Yaqub, porque ele merecia tanta atenção e amor da mãe, quanto o Omar. É porque eu acho que quando o Omar ficou doente, ela ficou com muito medo de perder ele. E aí, pra não acontecer de novo, ela ficou muito... Como que eu posso dizer? Protetora. Muito protetora com ele. Tipo, ficava em cima dele, não deixava ele fazer muita coisa. Ela acabava tendo um ciúmes muito grande pelo filho e acho que chega um momento do livro Com certeza. que a gente acha até esquisito, tanto os ciúmes da mãe quanto os ciúmes da irmã. A gente acaba Isso aí eu ia falar, fica uma coisa meio estranha, que a mãe começa a ser meio obsessiva por ele, e a irmã também, rola uma coisa meio... Tem essa obsessão que a irmã tem pelos dois, né? Sim. Assim, ela tem um pouco mais pelo Omar, mas ela também tem uma obsessão pelo Yaqub. Inclusive, até tem uma parte do livro que fala, que eu lembro, que o Niel mesmo, o narrador, ele fala que o pretendente perfeito da irmã seria uma combinação dos dois. Então, mostra muito esse apego exagerado que ela tem pelos dois irmãos e uma visão de, pretendente que é meio que impossível, porque os dois eram opostos. Como você teria, um pretendente, os dois em um só? Seria, acho que nunca aconteceria isso. Ela Sim. nunca encontraria alguém assim. E talvez por ela idealizar muito isso, acaba se tornando uma coisa meio doentia, né? Sim, Ela idealizar muito o pretendente nos dois irmãos é muito esquisito. sim, é esquisito. Além disso, o livro ele trata muitas outras coisas, né? Porque, como você disse, o livro ele se passa na guerra, né? E com a ida do Yaqub pro Líbano, a gente, entende um pouco, mais sobre a guerra através do livro, do que estava acontecendo naquele momento no Amazonas. Sim, esse momento, ele mostra que, por mais de o Brasil não ser um país ativamente na Segunda Guerra Mundial, existiram sim muitos impactos aqui, como o fato, de Manaus estar sem luz naquela época. Sim, com certeza. e também no livro fala sobre a dificuldade que era de conseguir alimentos durante aquele período. Que é uma coisa que é legal falar, porque nos livros de história a gente não vê falando isso. Que Sim. Manaus estava passando por essa dificuldade naquele momento. É um assunto bem pouco abordado. E eu acho importante também falar que isso é uma coisa que dá pra gente ver que é refletida na sociedade até hoje. Sim. Que, São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, região sudeste em si, é muito mais desenvolvida, enquanto outras regiões, como o Nordeste, são deixadas mais de lado por coisas que aconteceram naquela época. E, inclusive, a gente vê muito essa discrepância do Yaqub acabar, a gente pode analisar ele representando muito São Paulo como o irmão perfeito, o irmão progresso, o irmão que deu certo, por exemplo. Enquanto o Omar, que está lá em Manaus, ele representa aquela região.
a região que não deu certo, a região que não vai pra frente. estruturada, falta de infraestrutura. E justamente por causa que depois da Segunda Guerra a gente teve um processo de industrialização do país e São Paulo acabou saindo muito mais à frente do que Manaus, que ficou para trás, uma cidade esquecida, e isso até hoje, né? E é muito triste ver que desde aquela época sempre Manaus, sempre a região norte, a região nordeste sempre saiu atrás, enquanto a nossa região, a região sudeste, sempre acabou indo muito mais à frente, sempre tendo muito mais um desenvolvimento e muito mais apoio do governo. Sim. Mas eu acho muito legal essa forma de retratar No livro. esse acontecimento. Mostrando, tipo, isso um pouco de lado, agora falando sobre eles trazem sim essa representação, mas a gente pode ver também ao decorrer do livro, tipo, o que cada um faz pra merecer o que tem na vida. Tipo, como o Yakub vai atrás, estuda, enquanto o Omar, ele, tipo, se preocupa mais com a farra, com mulher. Sim. Gente, agora, os nossos ouvintes, eles estão mandando alguns superchats e eu vou começar a ler o primeiro pra vocês. O Juca Bernardes 20 mandou: como começou o conflito entre os irmãos? O que vocês têm pra falar sobre isso? Qual a opinião de vocês? O que vocês entenderam do livro? Quer falar? Não, pode falar. Começou lá atrás, desde muito novos, eles tiveram aquela intriga por causa da garota, se eu não me engano o nome dela era Lívia, e foi, tudo começou lá no carnaval que teve, que o Yakub ele tava gostando da menina e o Omar acabou ficando com ela, e aí depois teve a noite do cinema lá, que teve a maior briga. Que o Omar viu o Yakub beijando a Lívia e aí acabou resultando na cicatriz que ele tem no rosto, que é o que diferencia eles dois, porque eles são muito parecidos, né? Sim. E aí foi aí que tudo aconteceu, que eles ficaram brigados e o pai deles mandou o Yakub pra fora numa tentativa. Eu acho interessante, porque apesar de tudo isso, no fim não adiantando de nada, porque o Yakub acabou casando com a Lívia. Sim. Então, tipo, foi uma briga enorme, tipo, foi uma situação que era, digamos, pequenas quando eles eram jovens e que no final não adiantou de nada, porque o Yakub casou com a menina. Sim. Mas eu acho que essas intrigas deveriam ocorrer desde que eles eram criança, pela diferença que a Que a mãe tratava tratava ela. Isso é muito legal. E eu acho que talvez o Omar percebesse que o Yakub é melhor que ele, digamos assim, e às vezes ele fica com ciúmes ou com inveja do que o Omar, do que o Yakub consegue conquistar. Porque mesmo que ele tentasse, que o Omar tentasse, ele nunca ia conseguir, porque ele não era assim. Simplesmente, acho que quando a pessoa nasce assim, é muito difícil ela mudar. Só que em uma coisa ele saía à frente, que foi o que a Mirella falou, a mãe dele preferia ele. E eu acho que o Yakub também se sentia rejeitado pela mãe, por causa dessa diferença que Tanto ele que ele nem tratava. convidou os pais pro casamento dele, ele não contou pra ninguém. A Natália Rocha 03 perguntou: Zana é influente na história? Sim. Eu acho a Zana bem influente na história, justamente pelo que a gente tinha falado da obsessão que ela tem pelo filho. Ela acaba guardando muito ele, protegendo ele de uma forma absurda, tanto que tem até uma cena, né, um episódio que acontece no livro, onde o Omar leva uma mulher Na festa dela. Eu não lembro o nome dela, mas é com D. É com D, sim. Ele leva ela na festa, a moça é super linda, super educada, todo mundo adorou ela. Sim. E a mãe fica tentando arrumar um jeito de fazer a menina se afastar. Sim, E no fim ela consegue. No mesmo dia. Exatamente, ela Por fala uma inveja, coisa e a e menina vai ciúmes da embora. parte Da mãe, lembra? que é uma coisa Sim. errada. Além disso, foi o que a Mirella falou, Que né? Ela é muito importante desde o começo Sim. por causa Era um dessa ciúmes muito diferença. obsessivo. Porque, tipo, apesar da briga, isso já vinha de muito antes. De muito Desde antes, que, desde tipo, que eles do nascimento. Pensa como será que, tipo, a cabeça dessa criança foi evoluindo com o tempo. Tipo Sim, assim, sim. tudo que eu faço não está bom pra minha mãe, sabe? Ser rejeitado. Sendo que ele era uma pessoa muito boa e Exato. esforçada. E além do pensamento de, tipo, por que fui eu que fui mandado pra fora do país e não meu irmão? Sendo que, tipo, o causador da briga foi ele, não eu. Exatamente. Sim. Bom, Juninho Play 56. Como que a Segunda Guerra impacta os personagens? A Segunda Guerra impacta justamente pelo fato de, no momento que o Yakub foi mandado pro Líbano, foi o momento que estava ocorrendo a Segunda Guerra. Além do fato de Manaus estar passando por um momento difícil, como a gente tinha falado, né? Alice Call of Duty. No fim do livro, quem é o pai do narrador?
Então, ele deixa meio em aberto. Tipo assim, eu gostei bastante do livro, só que eu não gostei dessa parte. Porque eu sou uma pessoa curiosa, então eu gostaria de saber quem Quem é o seria pai. o pai. Eu acho que esse entendeu? livro ele Sim. traz muito essa parte da curiosidade. Porque Sim. o Nael, ele dá a entender, tipo, ele traz coisas que, tipo, em alguns momentos que talvez o pai seja Yakub, em outros que o pai seja o Omar. E a gente fica nessa dúvida. Às vezes a gente bota expectativa pra descobrir quem é, ou a gente fica tipo, eu quero que seja tal, eu quero que seja esse. Só que, tipo, no fim a gente não descobre quem é. E até porque em alguns momentos do livro, ele fala sobre alguns momentos que a mãe dele teve com um, teve com o outro, e a gente fica tipo, nossa, será que é ele? Será que é ele? Só que é uma coisa que no fim a gente chega e não sabe. Mas eu acho muito legal isso de o livro acabar sem uma resposta concreta, porque a gente acho que deixa Causa curiosidade no sim, leitor, sim, né? e a gente deixa a nossa imaginação Sim. fluir. Sim. Uhum, com certeza. Bom, a Bella Minecraft mandou. Como a história aborda o tema da identidade familiar? Eu acho que esse livro é um livro que aborda muito Sim. bem a identidade Sim. familiar. Sim, com Principalmente o conflito. Por causa dos. E mostra muito o quanto esses conflitos influenciam no futuro dos Sim. membros da família. certeza. E mostra também como a criação deles influencia nos conflitos. Sim. Sim, sim. E tipo, pode continuar Não. falando. E que, tipo, apesar, tipo, de tudo que aconteceu, tipo, do tratamento que um e o outro tiveram, isso não mudou em nada a personalidade deles. Porque o Yakub Continuaram mesmo. continuou em São Paulo, casou, construiu a sua vida Enquanto enquanto. uma fortuna, né? Sim. Ele tinha Enquanto- muito dinheiro. Sim, enquanto o Omar foi. O pai dele, tipo, fez ele pra lá, pediu pra ele ir pra lá pra tentar construir uma vida. O Yakub ajudou ele, pagou a escola, pagou o quarto. E, tipo, ele se demonstrou, tipo, por mais que ele tenha se esforçado por um tempo, ele, tipo, demonstrou que ele era a mesma pessoa do Sim. começo. E também no outro momento do livro, quando ele arruma a segunda namorada dele, tipo, mais concreta, ele também se mostra um novo rapaz, todo mundo da casa estranha. E mesmo ele tentando mudar porque ele estava apaixonado, no fim a mãe dele consegue destruir tudo que ele estava conquistando. Mas mesmo ele sendo muito certo, ele ainda estava errado, né? Porque ele estava participando do tráfico e era tipo. A gente vê que mesmo ele tentando ser uma pessoa boa, ele acaba sendo uma pessoa ruim. Ele acaba indo sempre pelo caminho errado. Sim, ele não evolui exatamente. E isso acaba, eu acho que acaba reforçando essa coisa do irmão bom e do irmão ruim. Sim. Um é sempre bom e o outro sempre é ruim. E o ruim é sempre o ruim é o que a mãe É o passa na favorito cabeça, da né? E no Exatamente. fim, eu acho que, tipo, tudo que ele fez foi por causa que ela passava a mão na cabeça dele. Tipo, Sim. ele se sentiu no direito, tipo, de mesmo vendo as custas do irmão dele, ir lá, roubar ele pra viajar pra outro país, porque, tipo, ele se sentia, tipo, não importa o que eu faço, minha mãe vai estar sempre do meu lado. Sim. E tudo que ele fez desde o início, desde lá da escola, de ele ter sido expulso, sempre a mãe dele passou a mão na cabeça dele. Inclusive, ela passou a mão na cabeça dele quando ele brigou com o próprio irmão, colocou a culpa na menina, que a menina, que ela era um monstro, né, fez os dois irmãos brigarem, sendo que não foi ela, foi ele que brigou com o irmão, Sim, entendeu? Sim. Porque, tipo, mesmo ele tendo, tipo, toda a atenção pra ele queria o que o irmão dele tinha. Meu irmão tá interessado nessa menina, então é ela que eu vou fazer. Exatamente. Sim. E Exatamente. ele tinha todas as meninas que ele queria, ele sempre foi um garanhão, né, como dizem. Só que ele queria o que o irmão dele tinha, que nem você falou. Exatamente. Exatamente. Eu E acho ele que nunca ia ser o irmão dele, porque, tipo, apesar dele ser, tipo, tudo isso aos olhos da mãe, tipo, quem teve uma vida boa no fim foi o Yakub, não Foi. ele. Verdade. E quem Mesmo acaba sendo menosprezado. pela... Sim, e quem acaba sendo o irmão bom, o irmão certo, o irmão disciplinado, o irmão que sempre faz tudo direitinho, é o Yakub. Então, Às vezes eu acho que ele é até assim pra tentar conseguir a aprovação da mãe, só que, tipo, ele não ou conseguiu tentar isso. conseguir atenção, sei Sim. lá. Sim, Porque ele nunca teve. Verdade. eu acho que é isso o livro, né? Sim, eu acho que, tipo, vocês falaram muito bem, Uhum. tipo, sobre as suas opiniões do livro, como eles se relacionam com a realidade. E eu gostei muito do episódio de hoje, Muito meninas. obrigada. Obrigada. A gente Obrigada. agradece, né, pelo convite. Então, esse foi mais um episódio do Pode Gus!